Graça e paz, meu irmão, dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para as nossas vidas, que é a oração do Pai Nosso. A oração ao qual Jesus deixou claro como ensinamento para as nossas vidas. Não como algo mecânico, mas algo ilustrativo, algo que dirige, norteia, ilumina. E é muito legal. Deixa eu começar aqui já orando para você, que diz assim: vocês orem assim. Em algumas outras traduções diz, portanto, vocês orem, dessa forma. E aqui é, vocês orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, eu acho fantástico, porque ele começa logo dizendo assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele nos instrui a gente olhar para Deus como um Deus Pai. Criador, mas Pai, soberano, mas Pai, amoroso, cuidadoso. E ele diz assim, portanto, você orem assim. Ele traz esse modelo para as nossas vidas. E ele começa exaltando ao Pai, exaltando a Deus. Ele começa dizendo que estás nos céus. Eu acho isso tremendo. Que estás nos céus significa exatamente glorificarmos a Deus, trazermos autoridade ao seu nome. Pai nosso que estás nos céus, que está acima de nós, que é soberano, que é criador, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes a gente começa a diminuir o Deus, porque quando a gente chama de Pai, a gente tem uma tendência de diminuir quem Ele é. Não podemos diminuir esse Deus. Nós podemos nos chegar a Ele como Pai, claro. Eu gosto muito lá em Deuteronômio, capítulo 4, o verso 39. Olha o que ele diz de uma forma muito clara para mim e para você, com essa questão de autoridade. Diz assim: reconheçam isso hoje e ponham no seu coração, e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro como Ele. Então, o Senhor é Deus. Então, acredite nisso, creia nisso, que o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E depois ele diz, de uma forma muito clara, santificado seja o seu nome. Olha, santificado seja o teu nome. É santidade, é colocar Deus na posição de santo, puro, diferente de quem nós somos. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 diz, antes santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados a responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A santidade do Pai, a santidade do Filho, a santidade do Espírito Santo. Entenda, então, quando eu estou orando, que eu vou a Deus como Pai, que eu vou a Ele pela minha necessidade, mas que também eu vou a Ele para glorificá-lo, dizer que Ele é santo, dizer que Ele está no céu, mas eu digo a Ele, venha o teu reino. Eu entendo que Ele é o Criador, eu entendo do amor dEle, que Ele criou todas as coisas. E é interessante a gente pensar, porque Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele, conversando com os seus discípulos, Ele disse que voltaria. E é deixado claro que a gente tem que clamar pela volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse entendimento do reino vir sobre a terra. Jesus Cristo, ele quando começa a conversar com os discípulos, ele diz assim, eu vim implantar o reino de Deus aqui na terra, então venha o teu reino. Mas não é vir de qualquer forma. Porque quando vem o reino, a gente entende que a vontade soberana é do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é muito interessante, que Ele diz exatamente, seja feita a tua vontade. É necessária obediência, meu irmão. É necessário que eu e você saibamos obedecer. Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência, Deus tem poder. Eu lembro aqui de um momento de Jesus fantástico. Jesus encara a cruz
está ali no Getsemane, ele sabe que vai viver um momento difícil, a missão dele vai se cumprir ali naquele momento que ele vai ser crucificado. Mas ele olha para o Pai e diz: olha, Pai, eu sei tudo o que está para acontecer na minha vida. Se tu quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo de oração e eu acho muito lindo porque ele traz: seja feita a sua vontade em obediência, mas assim na terra como no céu, entendendo do poder de Deus. E aí começa um novo movimento na oração, que é as nossas necessidades humanas, que ele começa dizendo exatamente: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu acho muito interessante que isso lembra o maná. Lembra o maná no deserto, que era dado todos os dias? Não era algo que se acumulava. Quem acumulasse, quem guardasse o maná, ele apodrecia. Todos os dias você tinha que estar na dependência de Deus. O pão nosso de cada dia traz ao nosso coração essa dependência de Deus. Todo dia Deus vai nos alimentar, Deus vai nos sustentar, Deus vai trazer o nosso conforto, o nosso suprimento. Essa oração fala exatamente isso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então não se desespere com o amanhã. O tempo presente é hoje. A gente nem sabe se vai haver amanhã. Então seja alimentado pelo pão nosso, e não só de forma material, mas de forma espiritual. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o maná que cai dos céus. Aqui eu me lembro de um texto muito interessante que está lá em João, quando na questão da multiplicação dos pães, que Jesus diz algo interessante, porque às vezes as pessoas ficam inquietas e não sabem como fazer. Foi naquele momento os discípulos se inquietaram e disseram, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha que coisa interessante. E aí Filipe, ele diz assim, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo disse: ora, o irmão de Simão Pedro tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha que coisa interessante da gente pensar. Jesus, ele cria um contexto naquele momento para que as pessoas ficassem assim: puxa, e esse pão? E aí vem exatamente para a oração. É Ele que vai trazer o suprimento. É Ele que tem poder para trazer sobre nós o sustento. Então o pão nosso de cada dia é Deus. Eu preciso todos os dias orar e pedir o meu sustento a Deus. E muitas vezes a gente se esquece porque a gente vai pela nossa força. Lembre, a oração do Pai Nosso, ela traz esse contexto para dentro do meu e do seu coração. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E logo em seguida, ele traz algo muito interessante, que é a questão do perdão. E o perdão é algo que a gente às vezes trata de forma muito simples e pode ser tratada, mas não de forma simplória, não de forma qualquer, porque o perdão é que nos leva de volta ao paraíso, meu irmão. O perdão é algo de extrema relevância e importância na vida do cristão. Então, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você vê que há algo impressionante, tem esse assim como. Há um pré-requisito para o perdão. O perdão não é algo, me perdoa, Deus. Não, eu preciso perdoar para ser perdoado. É fundamental para a nossa vida o perdão. É uma condição. É muito interessante eu e você pensarmos nisso. Eu preciso perdoar para ser perdoado.
Eu não posso tratar o perdão como algo banal. Há um pré-requisito, e o pré-requisito é perdoar para ser perdoado. E aí já entra num contexto espiritual. Fomos para o contexto material da nossa necessidade humana, física, e aqui ele entra na nossa necessidade espiritual, mente, emoção. E aqui também tem algo interessante, que em seguida ele diz: e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. E eu quero ler um texto para você que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, para a gente ir amarrando, alinhavando a palavra de Deus. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Olha que coisa fantástica. Da parte de Deus para as nossas vidas. Quando Ele diz, não nos deixe cair em tentação, Ele já preparou o escape. A nossa tentação é humana, mas Deus já preparou o escape. E Ele diz assim: toda tentação você pode suportar, porque eu estou do seu lado e eu vou te ajudar. Ele continua dizendo: mas livra-nos do mal. E aí eu me lembro aqui do Salmo 121, 7, quando de uma forma muito linda, o Salmo, deixa eu trazer aqui para você, Salmo 121, 7, né? Ele diz algo fantástico para o meu coração e para o seu coração. Salmo 121, 7, que diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Queridos, isso é uma afirmativa de Deus. Eu vou te proteger de todo o mal. Eu vou proteger a tua vida. Tiago, no capítulo 1, o verso 2 e 3, diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, e a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, queridos, o final dessa oração, do contexto dessa oração, de pedir a Deus a proteção, a gente começa a receber em vários livros da palavra de Deus que Ele está a nos proteger, que Ele nos ama, que as provações vão servir como um ensinamento para o nosso coração, preparar o nosso caráter. Então, a tentação, a gente pode sobressair sobre todas elas com a ajuda de Deus. Mas ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma doxologia falando da glória de Deus, trazendo essa certeza no coração, um reconhecimento do Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim a gente encerra o ensinamento de hoje, um texto do Pai Nosso que estás nos céus. Deus abençoe, querido. Não perca esses estudos, porque eles vão alimentar a melhor. Eles irão alimentar a nossa alma. Deus abençoe você.